na parte de segunda-feira, vivendo num palácio estrangeiro. Finalmente, após a queda de Babilônia e a ascensão da Média Pérsia, muitos dos judeus puderam retornar às suas terras para Judeia, Jerusalém, mas nem todos regressaram. Alguns permaneceram onde estavam vivendo há uma geração ou mais. Com esse pano de fundo em mente, temos um pouco do contexto da história de Esther. Naqueles dias, diz Esther capítulo 1, verso 2. Abra sua Bíblia agora no livro de Esther. Esther capítulo 1 e o verso 2. Leia comigo. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que estava na fortaleza de Suzã. É nesse lugar, Suzã, que a narrativa bíblica se desenrola o Império Persa sob o governo desse rei Assuero. No capítulo 1, a rainha Vasti perde o favor do rei, o que o leva a procurar outra rainha, que substitua a desfavorecida Vasti. É neste contexto que Esther e o seu primo Mardoqueu aparecem pela primeira vez. Capítulo 2 do livro de Esther, capítulo 2, vamos ver então o verso 1 até o verso 9. Passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os mancebos do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens formosas à vista, e ponham o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Egai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e dêem-se-lhes os seus enfeites. E a moça, que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isto pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Cis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este Mardoqueu, que criou Adassa, que é Esther, filha do seu tio. Esther era filha do tio de Mardoqueu. Portanto, Mardoqueu era primo de Esther, porque tinha pai nem mãe, falando de Esther, e era moça bela de parecer e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Egai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Egai, guarda das mulheres. E a moça apareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar na casa das mulheres. Queridos, Deus colocou Esther lá dentro do palácio entre as moças que seriam escolhidas para serem a rainha. Parece que Mardoqueu, como oficial real, estava sentado ao portão do palácio e residia na cidade de Suzã com a sua filha adotiva, ou seja, sua prima Esther. Por causa da posição deles e por viverem ali, estavam imersos na cultura persa. Essa deve ser pelo menos parte da razão pela qual Esther foi escolhida para ser apresentada ao rei. A Bíblia diz: levaram também Esther ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Egai, guarda das mulheres. Agora o verso 10 diz assim: Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. Quando declarar nossa religião? Quando não declarar? O Espírito Santo que gerou você, o Espírito Santo que guia você, o Espírito Santo dirá quando falar e quando não falar, quando abrir a boca e quando manter silêncio. Meu querido irmão, isto é o assunto que o Espírito Santo vai determinar. Você deve testemunhar, mas há momentos em que o Espírito Santo diz: por enquanto, fique calado. Por enquanto, fique em silêncio. Por isso diz agora o verso 20. Verso 20 do capítulo 2 de Esther.
Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo como Mardoqueu lhe ordenou, porque Esther cumpria o mandado de Mardoqueu como quando a criara. Queridos, embora o texto não diga exatamente o porquê, não é difícil adivinhar. Como estrangeiros, em uma cultura e religião estrangeiras, que veremos podiam ser muito hostis, eles foram sábios em manter silêncio sobre a sua família e o seu povo. É o Espírito Santo que determina quando você deve falar e quando você deve se calar. Afinal de contas, você é gerado pelo Espírito Santo. Você é guiado pelo Espírito Santo, batizado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo vai dizer para você: fale agora, ou então mantenha silêncio por enquanto. Eu vou dizer para você o momento certo para testemunhar. Aleluia!